A paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós estamos nesse momento aqui para ministrar a lição de número 2 aqui do nosso trimestre. Quem era Jó? A lição de número 2. O texto áureo diz assim, está lá em Jó capítulo 1, verso 1. Diz: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era sincero, reto e temente a Deus e se desviava do mal. Verdade prática. Quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca de sua integridade. E nós vamos para a leitura bíblica em classe, que diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa, de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comer e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dia de seus banquetes, enviava Jó e o santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: Porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então, nós vamos aqui para a introdução. O autor sagrado não elabora uma biografia de Jó, mas traça um perfil que diz muito sobre esse gigante da fé. Jó foi um homem diferente, não em natureza, pois ele era igual aos demais de sua época. Todavia, foi um homem diferente, todavia foi, sem dúvida, distinto na espiritualidade. Ele foi um homem que não apenas possuía bens materiais e uma família sólida, mas mantinha profunda comunhão com Deus. Assim, nesta lição, destacaremos alguns traços da vida e espiritualidade de Jó. Tópico 1. Um homem de caráter irretocável. E número 1. Íntegro ou sincero, como diz aqui, versículo 1. O caráter define o que uma pessoa é de verdade. Ela é vista a partir dos valores que governam a sua vida interior. O mau caráter define uma pessoa que não merece confiança e que é desonesta e que, portanto, não possui valores nobres. Jó não era um homem sem pecado, mas tinha um caráter irretocável. Nesse sentido, os primeiros versículos do livro possuem vários adjetivos que descrevem o seu caráter. No primeiro, o autor o apresenta como um homem íntegro. A palavra íntegro, que traduz o hebraico tam, possui o sentido de inocente, sem culpa. No grego, segundo a Septuaginta, a palavra aletinos remete ao que é verdadeiro. Assim podemos afirmar que Jó era sincero nas intenções, afeições e diligente nos esforços para cumprir seus deveres para com Deus e o homem. E os homens. Septuaginta, irmãos, é a tradução da Bíblia hebraica, né? A tradução do Antigo Testamento para o grego. É isso que é o significado de Septuaginta. E ele era um homem íntegro, sincero, honesto, um homem que era diferente dos de sua época.
né? Como foi tratado na lição de número 1, ele ficava ali no meio dos caldeus, sabeus. Então era um homem íntegro, um homem que se desviava do mal, um homem que andava de forma correta na presença de Deus. E no 2 diz que ele era o quê? Reto. Ele também era um homem reto, que no hebraico, Iazar, tem um sentido de alguém justo, direito. Na Septuaginta, de acordo com o grego, amemptos, possui um sentido de irrepreensível. Portanto, o homem de Uz era justo, reto, direito e se comportava de maneira irrepreensível. E é que a gente observa que um homem temente a Deus, obediente, íntegro, ele agradava ao seu Senhor. Numa época em que a gente pode observar um período patriarcal, o sacerdócio familiar, um homem que exercia o sacerdócio, mas já tinha uma profunda reverência ao nosso Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. É um homem que se desviava do mal. E aqui no 3 diz isto: temente a Deus e desviava-se do mal. Jó é descrito como alguém temente a Deus, que desviava-se do mal. Essas palavras, de acordo com os termos relativos ao hebraico sur e iare, traduzem a ideia de alguém que prestava a reverência a Deus e evitava o mal. Na Septuaginta, os termos relativos ao grego Theosebes e Apeco trazem o sentido de alguém devotado ao culto e à adoração a Deus e que por isso mantinha o mal sempre à distância. As escrituras mostram que muito antes de Salomão, Jó praticava o que o homem mais sábio do mundo posteriormente ensinaria: teme ao Senhor e aparta-te do mal. Esses 5 primeiros versículos aqui do livro de Jó, então a gente está aqui definindo o caráter de um homem íntegro, um homem que Deus se agrada. E nos nossos dias, né, atuais, é isso que Deus quer também de cada um de nós, que seus servos sejam e ajam desta seguinte maneira, porque é assim que Deus se agrada, é desta forma que Deus quer. E nós temos que buscar a Deus, uma comunhão com Deus, para que o nosso Senhor venha se agradar de nós e venha nos capacitar para nós andarmos de uma forma equilibrada e madura na sua presença. E a ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas torna isso capaz, né, irmãos? Torna isso capaz. E é o que eu costumo dizer, quando a Bíblia ela mostra essas qualidades, essas coisas, e nós cremos que a palavra de Deus ela é inerrante, nós cremos que a palavra de Deus ela é fiel. Então, quando ela mostra, quando ela está escrita, não é algo que não se pode alcançar. É algo que pode ser alcançado e deve ser alcançado, mas não com os nossos méritos, não com as nossas forças, com a nossa própria capacidade, mas através de uma ação de Deus em nossas vidas, numa estreita comunhão com Deus, o Espírito Santo de Deus vai nos capacitando, vai nos direcionando para esse caminho, né? Então, eu costumo defender, não está distante. Primeiro que o nosso Deus não é um Deus distante, é um Deus que caminha com o seu povo, é um Deus que está presente. Então, isso aqui não é uma coisa utópica, mas sim alcançável. E eu gosto muito desses primeiros 5 versículos, porque uma certa feita Deus nos deu uma palavra para ministrar baseado nisso daqui. E o que me chama a atenção é que Jó possuía todas essas características que nós falamos, e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas.
Então a gente observa que um homem extremamente próspero, 7 varões, então estaria garantida sua descendência, né, com 7 homens, 3 mulheres. Então fala de uma completude, de algo assim pleno, né? E fala que o seu gado, 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de bois e 500 jumentas, e era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos do Oriente. Então, isso já é até que parte do tópico 2, um homem sábio, próspero. A prosperidade no Antigo Oriente ela era marcada pela quantidade de gado que alguém possuía. E se ele possuísse uma quantidade grande de gado, subentendia-se que esse homem era rico, era muito próspero. E a gente observa que Jó desfrutava dessa prosperidade. Mas o que me chama a atenção nessas entrelinhas é que a Bíblia dá esses detalhes não só mostrando a prosperidade. Deus não está enfatizando aqui somente a prosperidade. Mas o que está sendo enfatizado aqui, o que chama a atenção? E era também muitíssima gente ao seu serviço. Olha só, o homem tinha 10 filhos, muitíssimos gados. Vamos somar aqui 7.000, 3.000, 10.500 juntas de bois, 500, 1.000, 10, 13, 14. E vamos supor, aproximadamente 14.000 cabeças de gado. Eu não me recordo agora 500 juntas de boi se é cabeça unitária. Eu agora não me recordo. Mas a gente observa que era muito gado. Era muito gado. E diz que tinha muitíssima gente aos seus cuidados. E diz que iam seus filhos e faziam banquetes na casa de cada um. Na casa de cada um. Só que Jó diz que decorrendo turno de dias de banquetes, ou seja, eles se banqueteavam, um na casa de um irmão, não, hoje vamos trazer para os nossos dias. Não, hoje o churrasco é na minha casa, amanhã é na sua. E depois, não, depois é na minha. E eles refestelavam, né? Eles estavam sempre juntos, havia aquela comunhão de irmãos. E assim, Jó tinha uma preocupação, talvez, né, jovens se reunidos, às vezes falam uma besteira, falam alguma besteira assim, né, se equivocam. E Jó tinha uma preocupação muito grande de seus filhos blasfemarem contra Deus. Aí o que eu observo? Que tendo decorrido o turno de dia de seus banquetes, enviava Jó e o santificava. Então, ou seja, Jó estava atento, era um pai atento, era um chefe de família extremamente atento, um homem extremamente devoto a Deus, que tinha uma comunhão com Deus. E era um homem que estava atento em seus filhos. Então, o que a gente, abrindo um pouco o parênteses aqui, porque isso aqui é muito profundo, né? A Bíblia ela é muito vasta. Então, o que você anda fazendo em relação aos seus filhos? Você observa como seus filhos estão procedendo, com quem eles estão andando, o que eles estão fazendo. Hoje, no mundo de redes sociais, o que seus filhos estão acessando, quem seus filhos estão seguindo, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque dentro das redes sociais há muito perigo. Então, Jó era um homem extremamente cuidadoso e atento. E nós temos que ser pais atentos aos que os nossos filhos andam fazendo, ouvindo, assistindo, ou com quem anda fazendo, com quem está andando. E eu acho interessante que Jó os santificava, ou seja, Jó os conduziam até a presença de Deus. Jó, ele tinha essa preocupação de que seus filhos fossem santificados. Então, a instrução da palavra, né, o ensino da palavra, ela cabe aos pais. Somos nós, os pais, que temos que orientar, direcionar os nossos filhos na palavra de Deus. E o que acontece?
E o que eu acho interessante é que e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. O que Deus me orientou aqui quando eu estava lendo isso aqui? Que Jó ofereceu holocausto segundo o número de todos eles. Ou seja, Jó, eu entendo que aqui Jó não havia uma predileção. Jó não tinha uma predileção por um filho ou outro. Porque sempre haverá problemas se quem tem mais de um filho fizer uma distinção. Quem fizer uma distinção, quem tiver uma certa predileção, acaba gerando algum problema, alguma situação desagradável. Então, o Jó oferece o holocausto segundo o número de todos eles. Já pensou, não, eu vou oferecer, não fala o nome, né? Mas vamos colocar um nome hipotético aqui. Não, eu vou oferecer, né, um holocausto pelo João ou pela Maria. E não vou oferecer pelo fulano, nem pelo Beltrano. Então Jó não fazia assim. Jó tratava a todos igualmente e oferecia. Agora você imagina um homem extremamente ocupado, mas que tinha atenção com os seus filhos. Então a gente não pode, em hipótese alguma, colocar a culpa de que a gente não tem tempo para educar os nossos filhos, que a gente não tem tempo para dar atenção aos nossos filhos, porque tempo existe. Aqui está uma prova bíblica de que a gente não pode dar desculpa. Jó tinha aproximadamente 14 mil cabeças de gado, né, de animais. Jó tinha funcionários, pessoas sob o seu comando, e Jó tinha 10 filhos. Aí agora você imagina só, Jó oferece o holocausto segundo o número de todos eles. Agora você imagina Jó preparando 10 animais para holocausto. Ele era o sacerdote, é período patriarcal, então aqui a gente não vê a estrutura levítica. Então, na estrutura levítica tinha o sacerdote, o sumo sacerdote e os levitas que apoiavam, que auxiliavam, melhor dizendo. Então você vê um homem que era o sacerdote e que oferecia holocaustos. Então agora você imagina o trabalho dele para ir de madrugada, ou seja, consagrava os primeiros dias, as primeiras horas do dia para o devocional, para conduzir os seus filhos na presença de Deus. Aí agora você imagina 10 animais sendo sacrificados. Se, né, você vai participar, e eu já tive a oportunidade de participar de sim, na fazenda, pegar um frango, alguma coisa, tratar um frango, preparar para poder fazer o almoço, né, ou preparar um leitão para poder assar, para poder comer. Então agora você dá um trabalho imenso você tratar esses animais. Agora você imagina Jó tendo que pegar de um por um, derramar o sangue, queimar todos eles, né, que é a oferta de inteira dedicação, que é o holocausto. E agora você observa, aqui que a gente aprende. É um homem extremamente atento e preocupado com os seus filhos. Então você, pai, você, mãe, não coloque a culpa na falta de tempo. Não coloque, eu não tenho, minha vida é uma correria. Não, a vida é uma correria. Isso é fato. A vida desse homem aqui não era simples, não. Quem disse que era simples para lidar com uma quantidade de gente dessa aqui? E uma quantidade de animais. Então não era uma vida simples. Mas ele não fazia predileção. Era um pai atento, era um homem de Deus. Por isso que a Bíblia ela exalta essas qualidades aqui nesse tópico 1. E aqui no tópico 2, o homem sábio e próspero diz que era um conselheiro sábio. Há pessoas ricas que nem são sábias nem tampouco prósperas. Possui conhecimento, mas não entendimento. Riquezas, mas não prosperidade. Jó distingue-se nesse aspecto. Ele foi um homem sábio, rico e próspero. A Bíblia afirma que Jó era maior do que todos os do Oriente.
Maior aqui não pode ser entendido apenas como uma referência a bens materiais, mas também a sua sabedoria. Estudiosos destacam que Jó era mais importante em sabedoria, riqueza e piedade do que qualquer outra pessoa daquela região e ressaltavam o conhecimento da sabedoria de Jó. Dos orientais, da sabedoria de Jó, conforme se destacava a sabedoria dos orientais, expressa em provérbios, canções e história. Isso fazia dele um homem proeminente, a quem as pessoas recorriam com frequência em busca de conselho e orientação. E aí é que a gente vê em Jó, capítulo 29, verso 21 e 22. Nós vamos aqui ler Jó 29. Só um instante que eu estou aqui já procurando aqui essa referência para nós estudarmos a palavra de Deus. Jó 29, 21 e 22. Ouviam-me e esperavam em silêncio, atendiam ao meu conselho. Havendo eu falado, não replicavam, e minhas razões destilavam sobre eles. Então você vê que Jó era um sábio conselheiro, né? Um homem que tinha... Engraçado, né? Falando isso aqui, ainda era um homem que tinha tempo para aconselhar outras pessoas, para conversar com outras pessoas. E muitas vezes a gente só se atém à prova de Jó, né? Mas olha a riqueza de detalhes que tem nesse livro de Jó. É muito maravilhoso isso aqui. Um homem extremamente ocupado, mas que tinha tempo para aconselhar as pessoas, para dar atenção, né, às pessoas. Isso é muito interessante. 2. Um homem próspero. O homem de Uz não era apenas rico, mas sobretudo próspero. O texto sagrado destaca que, além de sua esposa, ele tinha 7 filhos e 3 filhas, verso de número 2. Para os padrões de sua época, possuía uma família com um formato ideal. Ele também era um fazendeiro bem-sucedido. Em sua fazenda havia 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, e tinha muita gente a seu serviço. Isso aqui nós já tecemos o comentário anteriormente sobre a prosperidade e material, e agora a gente fala da prosperidade no ser. Jó, portanto, possui um grande patrimônio e uma bela família. Sua prosperidade se refletia na relação harmoniosa entre ele, sua família, seus negócios, sobretudo Deus. Não era somente uma prosperidade estabelecida, não era uma prosperidade estabelecida somente no ter, mas principalmente no ser. No ser. Então, finaliza aqui nesse parágrafo mesmo. Então, ele era próspero. Infelizmente, no contexto atual, prosperidade ela está muito atrelada, infelizmente por causa da teologia da prosperidade, a prosperidade está muito atrelada a finanças, né? Mas não necessariamente se refere somente a finanças. A prosperidade ela é de um modo geral, igual Jó era próspero também no seu ser. Era um homem pleno, temente, reto, sincero, íntegro, um bom marido, um bom pai, um bom exemplo de cidadão, né? É um exemplo a ser perseguido, né? 3. Um homem de profunda piedade pessoal. Número 1. Um homem dedicado à família. O primeiro capítulo de Jó diz: iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. O ambiente descrito aqui
de uma família em harmonia, que de forma feliz festejava a vida. De a forma alguma o texto sugere dissolução, bebedice ou licenciosidade nessas comemorações. Eram confraternizações feitas no ambiente familiar. Então é muito interessante isso daqui. Que havia uma harmonia, existia uma harmonia dentro do lar de Jó. E é isso é bastante importante, que no nosso lar haja essa harmonia, essa comunhão. Não vivam em conflitos dentro do lar, dentro da casa. Não vivam em conflito você, esposo, esposa, filhos e filhas, irmãos e irmãs. Porque Deus não se agrada de tal coisa, né? Um lar desestruturado não glorifica a Deus. Um lar que não há perdão, que, que não há comunhão, é triste, né? E a falta de perdão, ela é algo que aprisiona as pessoas, traz uma doença psicológica muito grande, né? Eu não vou perdoar fulano, mas a Bíblia ensina que nós devemos perdoar aquele que nos tem ofendido. Não está assim na oração do Pai Nosso? E então, se nós temos alguma coisa contra os nosso irmão, nós devemos deixar essa oferta antes de chegar ao altar e reconciliar com o nosso irmão. Também no ensinamento de Jesus, deixa lá, vai se reconciliar. E a gente tem que entender que o perdão, ele não vai apagar aquilo que aconteceu. Você vai se lembrar, o fato ele fica marcado. Mas o perdão, como é que a gente sabe que verdadeiramente perdoamos e fomos perdoados? Que quando a gente vê ou alguém ou ouve algo que gerou essa questão, a gente não sente mais nada no nosso íntimo. Quando a gente não sente mais nada em nosso íntimo, aquilo não nos constrange mais, verdadeiramente nós somos perdoados ou liberamos perdão. É assim que a gente consegue detectar. Mas se toda vez que você tem uma oportunidade, você bate na tecla e aquilo te incomoda ou muda o seu ânimo, ou você não perdoou, não liberou perdão, não foi perdoado. Então, aqui havia uma confraternização, uma comunhão entre os irmãos, né? E que haja essa comunhão dentro do lar, entre todos os membros da família. É muito feio um lar rixoso, de muita briga, de muita contenda. Deus não se agrada e Deus não se faz presente num lar como esse, né? Ele pode manifestar a sua presença, trazendo perdão, reconciliação, mas o Espírito Santo de Deus, ele não habita num lar como esse. E eu creio dessa forma, né? Então, vamos seguir esse exemplo aqui do lar de Jó. Número 2. Um homem de moral e piedade. Piedade aqui não é dó, aquele cara que tem dó, né? Pessoa que é um homem piedoso, uma pessoa piedosa, é uma pessoa dedicada, extremamente dedicada, dedicada a Deus, dedicada à família, piedoso, né? E o piedoso é porque ele se dedica, ele se preocupa, automaticamente ele acaba tendo dó das situações tristes, né? Que as pessoas passam, das situações alheias. Mas não é nesse termo assim de a pessoa, como diz, né? Por aí, em algumas cidades, fulano é dozento, tem muita dó dos outros, né? Então não é dessa forma, não é nesse contexto, não. Jó foi um homem que possui uma forte moralidade e uma sólida espiritualidade. Além de seu caráter irretocável, o texto deixa claro que ele tinha uma vida piedosa. Essa piedade está presente não apenas nos primeiros capítulos, mas em todo o livro. Mesmo nos momentos de desespero, como consequência de sua aprovação, ele sempre mantinha seus olhos em Deus.
Essa piedade era a causa da dedicação de Jó à família. Olha só, uma forte moralidade, uma sólida espiritualidade. E é o que precisamos hoje, nesse mundo que nós estamos vivendo, nesse mundo de pandemia. Você vê a que ponto chega o ser humano, se aproveita de uma doença, se aproveita de uma situação de pandemia para fraudar e comprar equipamentos superfaturados, não se preocupam com a população, com o dinheiro público, né? É muito triste, né? E isso é muito triste. Então nós temos que perseguir essa moralidade, né? Essa espiritualidade. Mas só consegue com uma comunhão com Deus. Uma vida de comunhão com Deus. Uma vida de comunhão com Deus, de leitura, de oração, de jejum e consagração, não se consegue esse padrão de moralidade, esse padrão de espiritualidade. Não consegue, não adianta. Então, nós temos que aprender com Jó essa questão. O mundo hoje está carente de pessoas que ajam corretamente, né? E hoje o mundo está tão às avessas que quando as pessoas querem defender ou prezar por um valor moral cristão, né, os valores judaicos cristãos, essa pessoa é escorraçada, né? A pessoa é maltratada, a pessoa é rotulada, né? Infelizmente é dessa forma. A sociedade nossa clama por moralidade, por essas coisas corretas, né? Número 3. Um homem de vida consagrada. A piedade de Jó estava evidente no cuidado espiritual que ele tinha com os filhos. Jó sempre orava por eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dia de seus banquetes, enviava Jó e o santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura, pecaram meus filhos no seu coração, pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Como sacerdote de seu lar, Jó cumpria o ritual do culto em favor da família. O levantar cedo ou de madrugada, como expressão idiomática do hebraico bíblico, é uma forma de enfatizar a piedade de Jó. Essa devoção é demonstrada pela consagração vivida por ele. O texto diz que ele se santificava. O vocabulário português santificava traduz o termo hebraico kadash, que possui o sentido de ser separado ou consagrado. Há uma pessoa que é consagrada, é uma pessoa que ora. Uma pessoa que ora é uma pessoa consagrada. Portanto, à luz da vida de Jó, somos instados a viver uma vida consagrada diante de Deus e dos homens. Olha só, outra questão que eu já comentei sobre Jó Jó não tinha predileção por filhos e fazia, ou seja, ele ensinava as coisas de Deus de um por um. E o que é interessante aqui, na última frase do versículo 5, diz assim: assim o fazia Jó continuamente. Então, a educação cristã, ela é contínua. Contínua. Não é eu fazer um dia, eu orar um dia pelo meu filho, eu ler uma palavra um dia, fazer um culto um dia, depois largar outros dias para trás, não. Aqui Jó fazia continuamente, ou seja, um homem totalmente comprometido com Deus e comprometido com a educação, com a sua família. Então nós precisamos ser comprometidos com a nossa família, devemos ser comprometidos com as coisas de Deus,
não digo ser mais comprometido com a igreja. Primeiramente, temos que ser comprometido com Deus, com a nossa família, que é a nossa primeira igreja, tá? E consequentemente comprometido com a igreja, porque tem muitas pessoas que assumem vários e vários cargos na igreja e aí fala que não tem mais tempo para nada. E aí acaba. Eu conheci um pastor, homem de Deus, extremamente dedicado à obra do Senhor, e um homem que fazia o trabalho no presídio, um homem que fazia um trabalho sério no presídio, levando a palavra aos detentos, e um homem extremamente ocupado na obra de Deus. E aí teve um dia que o filho dele virou para ele e falou assim: pai, será que eu preciso ser preso para o senhor me dar atenção? Ele disse para mim: João, aquilo foi igual dar um murro na cara. Ele disse que ficou profundamente abalado. Mas também foi Deus mostrando para ele como ele. Que assim, às vezes a gente se equivoca, né? Assume tantos trabalhos na igreja e deixa a família de lado. E a família ela não pode ficar de lado de forma alguma. Né? A gente não pode dar mais atenção à igreja do que à família. Então, a nossa família ela tem que ser estruturada, ela tem que ser uma família que glorifica o nome do Senhor. Aí automaticamente a gente dá um bom exemplo também na igreja, a gente desempenha as nossas funções na igreja, né, de uma forma equilibrada, moderada. Então, aí esse pastor, ele refreou, ele na hora ele refreou, ele passou a dar mais atenção aos seus filhos, a fazer mais programações de passeios, sair, ouvir, sentar e conversar com seus filhos, ou seja, ele estava perdendo a família para a obra de Deus. Olha só, é um paradoxo, sim, né? Uma coisa meio estranha, né? Mas ele teve que repensar, se reestruturar. Porque um filho falar assim, pai, eu tenho que ser preso para o senhor me dar atenção, ou seja, ele estava dando mais atenção aos presos do que à própria família. Então isso é algo muito sério. Graças a Deus que Deus deu a ele a sensibilidade de entender. Porque também tem muitos que poderiam falar, não, isso aí é a voz do diabo, isso aí é a voz do Satanás que está querendo me atrapalhar de fazer essa obra. Deus me chamou para fazer essa obra e Deus me chamou para fazer essa obra. Isso aí é um inimigo querendo botar barreira. Não, esse menino não sabe de nada. Não, mas ele teve a sensibilidade do Espírito Santo de ouvir que era Deus corrigindo ele, né? E a gente tem que ter esse discernimento. Eu estou aqui buscando uma referência em 1 Timóteo, capítulo 5. Deixa eu só checar aqui direitinho para vocês. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo de número 8. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Olha que coisa seríssima que Paulo está falando aqui para nós. Olha só que coisa séria, irmãos. Isso é muito sério. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente do de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. É o que nós estamos falando. Jó não se enquadrava nesse versículo. E a gente tem que observar que aquele que não cuida do seu, especialmente de sua própria família, negaram a fé. Então, cuide de sua família, busque a Deus para ter um lar estruturado, uma comunhão no lar, para que o nome do Senhor seja glorificado.
E aí você vai fazer a obra de Deus com mais leveza, com mais testemunho, né? É bem verdade que tem momentos que tem os filhos que tem alguns que chegam a uma certa idade e acham que já são suficientes, não precisam mais de nada nem de ninguém e acabam tomando outro rumo. Mas isso acontece, mas em via de regra, dê valor à sua família, seja atento à sua família, arrume tempo de qualidade com a sua família, com os seus filhos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Tenha uma vida consagrada, a sua vida consagrada ao Senhor, ela vai trazer vai gerar um reflexo na vida dos seus filhos também. Poxa, meu pai ora, meu pai jejua, meu pai lê a palavra. Então, vai despertar, vai gerar esse prazer, vai gerar esse interesse nos nossos filhos. Porque nós temos que dar o exemplo. Não adianta nada nós falarmos e a gente não der o exemplo. Se não dermos o exemplo, nossas palavras são jogadas ao vento. Então, Jó era um homem que dava o exemplo. Ele, na prática, era um homem que fazia continuamente, ou seja, era um homem que praticava naquilo que ele acreditava. Entendeu? Então, é muito importante. E uma vida consagrada, um lar consagrado ao Senhor, é bênção, é, é vitória de Deus, é presença do Espírito Santo, é algo glorioso, irmãos. E para nós concluirmos essa lição de número 2, destacamos 3 aspectos importantes acerca da vida de Jó: caráter, prosperidade e piedade. Só compreenderemos devidamente a vida desse gigante da fé do Antigo Testamento a partir dessa matriz: caráter, prosperidade e piedade. É possível que alguém seja rico, mas não possua caráter algum. Da mesma forma, é possível alguém que possua valores morais sem, contudo, esboçar piedade nenhuma. Todavia, ninguém terá um caráter irretocável, não apenas fragmentos éticos morais. Prosperidade, não apenas posses. Piedade, não apenas religiosidade, senão conhecer a Deus na intimidade. Jó era assim, íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Amém? Essa é a lição de número 2. Nesta próxima semana nós estaremos disponibilizando para vocês a lição de número 3, que é Jó e a realidade de Satanás. Então, nós pedimos aos irmãos, compartilhe, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, o sino que fica ali quando você se inscreve, aparece os sinos de notificações. Aí você clica lá para que quando nós postarmos os vídeos, você vai ficar sabendo do que nós estamos disponibilizando. E você compartilhe para que outras pessoas também possam aprender a palavra de Deus. Né? Isso é bastante importante. Nós estamos aqui com o intuito de difundir o conhecimento da palavra do Senhor. Que aquilo que Deus permitiu nós sabermos, nós estamos transmitindo a outros para que possam também aprender. Que Deus em Cristo abençoe a vida de vocês. Um instante de oração nesse momento, amém? Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade. Pai Santo, nós aprendemos na tua palavra através do teu servo Jó, Senhor. Meu Deus, que o teu Espírito Santo que habita em nós venha nos ajudar a andarmos de forma íntegra. Ó Deus amado, que nós possamos nos afastar do mal, da aparência do mal, que nós venhamos glorificar o teu santo nome e que nós venhamos também, ó Deus, exercer o sacerdócio no lar, educar os nossos filhos no temor do Senhor, na tua palavra, meu Deus. Ajude-nos, ó Deus, nesse ministério tão importante
que é cuidar de nossas famílias, pastorear a nossa família, Senhor. Meu Deus, abençoe esse meu irmão, essa minha irmã que está assistindo, que vai assistir esta aula, Senhor. Que sejam edificados, fortalecidos e orientados para a glória e louvor do teu santo nome, Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade, que o Senhor seja exaltado, meu Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Deus te abençoe, a paz do Senhor. Até a próxima aula. Glória a Deus.